estamos dando início à nossa primeira videoaula do nosso curso técnico de rede de computadores, nossa disciplina Ética Profissional, nossa unidade 1, aula 1. Eu sou a professora Maria da Cruz de Oliveira. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre fundamentos da ética. Então, o que seria fundamentos da ética? Então, vamos dar início à nossa introdução à ética moral, ética e sociedade no mundo globalizado, valores, virtudes e consciência ética. Introdução à ética moral. Nesta primeira aula, vamos abordar os conceitos de ética e moral e vamos nos estender até a compreensão do que é moral e imoral, bem como sobre o que é antiético. Veremos nessa aula que ética e moral não têm o mesmo significado, muito embora a confusão exista. O que seria então ética? Ética é a arte do bem viver, da busca pela felicidade, da virtude, da sabedoria e da justiça. Uma pessoa que aprende a agir eticamente na vida também agirá eticamente na profissão. Vamos conhecer um pouco a ética. Ética é a ciência que estuda os princípios e valores, que orientam a melhor forma de agir das pessoas e que deve ser dirigida pela razão. Quem nos disse isso foi Barros, em 2003. Ética estuda os assuntos da moral humana. A palavra ética vem do grego étios e se refere a costumes. Não é qualquer costume, mas aquele que são orientados por valores. Vamos falar então um pouco da moral. Moral. A ética também se relaciona com a moral. O termo moral vem do latim mores e também significava costumes ou modo de ser. E o que é moral? É o conjunto de crenças e regras de conduta de cada sociedade ou grupo humano. Não é igual para todas as sociedades, nem em todos os tempos. Vamos conhecer um pouco da moral. Portanto, a moral é um conjunto de regras que uma sociedade estabelece para regular as relações entre as pessoas na busca pelo bem comum, pela felicidade, com base na justiça. Assim sendo, as relações para serem morais não podem ser contrárias ao que a justiça estabelece. Vamos ver agora então um pouco da ética e moral. Vamos ver a diferença aí. A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a dimensão moral do comportamento do homem. A moral, em uma determinada sociedade, indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mal. A ética procura o fundamento do valor, que norteia o comportamento partindo da historicidade presente nos valores. Nessa nossa mesma aula, nós vamos falar um pouco sobre a ética e a sociedade do mundo globalizado. Ética e sociedade e globalização, o que seria? Assim como o homem é o melhor dos animais quando perfeito, ele é o pior de todos quando afastado dos direitos e da justiça. Quem nos disse isso foi Aristóteles. Então, vamos falar também agora sobre ética e sociedade. Conviver em sociedade exige não só um Estado de direito, como também um convívio entre humanos, na qual o indivíduo tenha consciência dos seus deveres e direitos. Para que isso ocorra, é necessário que cada pessoa oriente uma situação social e seu comportamento pessoal pela ética e pela moral, mas sem excluir as normas jurídicas. Ética e cidadania. Ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo do seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, nós podemos ver isso em Dallaire, de 1998, página 14. Ética e globalização. Globalização, que seria um fenômeno social que ocorre em escala global. Este processo consiste em uma integração em caráter econômico, social, cultural e político entre diferentes países. Freitas, 2011, nos disse isso. Vamos agora para valores, virtudes e consciência ética. Quando o eu se identifica com a virtude, criando a consciência de um princípio ideal associado a uma consciência de aplicação de material de energia própria, unindo personalidade, vontade e praticidade, cria todas as condições para materializar empreendimentos notáveis. Valores. O que vem a ser valor? Trata-se de um princípio do qual não se abre mão. Luz, 2010, página 16, nos ensina que valores são princípios que estabelecem como vamos nos comportar, como trabalhamos e como fazemos negócio na empresa. São valores para a mão: integridade, respeito,
confiança, dignidade, equidade, justiça, independência e bom humor. Isso é o que nós devemos ter. Virtudes, que foi que Sá disse em 2010 na página 127, reforça que virtudes básicas profissionais são aquelas indispensáveis, sem as quais não se consegue a realização de um exercício ético competente, seja qual for a natureza do serviço prestado. Quais são as virtudes básicas que nós devemos ter? Ele continuou dizendo que as virtudes básicas é o zelo, honestidade, sigilo e competência, que é o mínimo que o profissional precisa ter para o exercício ético de suas atividades. Vamos discutir isso um pouco, uma cada delas depois. Vamos agora para as virtudes complementares. O que seria? Tratamos aqui de virtudes necessárias no exercício de uma profissão, para consolidar o relacionamento com clientes, colegas de trabalho, organização de classe e remuneração. Vejamos quantas e quais são as virtudes complementares: clientes, colegas, organização de classe e remuneração. Consciência ética de cada indivíduo é a regente de sua conduta. Um determinado grupo precisa de equilíbrio entre seus integrantes para que possam conviver em harmonia, buscando o bem-estar e a felicidade de todos, bem como daqueles que o cercam. Sá 2010, da página 127. Nesta aula, vimos o quê? Vimos nesta aula que conflitos cotidianos nos levam a refletir sobre a conduta ética do ser humano. É um equívoco acreditar que os homens sempre tiveram resposta para esclarecer aquilo que é certo ou errado em relação ao convívio social. As sociedades mudam e, consequentemente, os seres humanos também mudam. Algumas virtudes são fundamentais para o exercício de cada profissão. Zelo, honestidade, sigilo e competência é o que devemos ter sempre. Então, fica aqui as referências bibliográficas para vocês, continuarem a dar uma olhada nessa nossa aula.